A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com os irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias para Hebreus capítulo 6. Vamos do versículo 19 de Hebreus capítulo 6. Hebreus 19, aliás, 6:19. Diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Senhor, abençoe, ó Deus, nossas vidas, nosso tempo, ó Deus precioso aqui para alimentar da sua sã doutrina, da sua palavra, nos dê crescimento. Me ajude, ó Deus, a falar do teu amor, da tua palavra, da tua graça, da tua verdade, Senhor. Que eu possa ser instrumento nas tuas mãos. No nome do seu Filho amado Jesus, eu faço essa oração, que nós saiamos edificados e crescidos no teu santo nome. Amém. Amém. Amém? Hebreus 6 fala de uma segurança firmada em uma pedra angular. Nós lemos o texto aqui, âncora da alma, firme e segura. Amém. Onde está a sua segurança? Pergunta, né? Quando falamos em segurança, falamos em algo que é guardado, né? As 7 chaves, num cofre, dinheiro guardado num banco, depositado em que só você tem a senha, só você tem acesso, Facebook, WhatsApp, Instagram, que você tem acesso, só você mexe, só você tem essa acessibilidade. Quando falamos em segurança, falamos numa coisa sustentada e uma coisa garantida. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vimos o homem rico, né? O homem rico, ele tinha a sua segurança nos bens materiais, no dinheiro, nas joias, talvez nos ouros, nos sacos de ouros na época, né? Que dinheiro de papel não tinha na época, sim, era de ouro, né? Moedas de ouro. Ele, quando juntou então as suas plantações e vendeu todo aquele, né, trigo que ele tinha, ele conquistou outros. Aí ele viu que o celeiro dele estava pequeno, e aí ele falou: vou destruir isso aqui, vou fazer outros celeiros. Ou seja, ele estava planejando para esta vida aqui algo que ele estava achando que estava seguro. Vou comer e beber por longos anos. Mas Deus apareceu para ele e falou assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Para quem você tem guardado tudo isso? A morte veio, ele pediu a alma e ele perdeu tudo. Não tinha nada, não levou absolutamente nada. E perdeu a sua vida e foi para o inferno. Porque é assim a condição de um homem sem Cristo: inferno. Artistas que têm vários seguranças, que andam 2 na frente, um do lado direito e esquerdo, né? 2 atrás, e acha que uma bala não pode acertá-lo. Vê a segurança nos seguranças. Carros blindados, onde uma bala de revólver não pode ultrapassar as barreiras do vidro, e a pessoa pensa, sente ela que está protegida dentro deste carro. Mas nós vemos aí uma notícia, um tempo atrás aí, que uma família morreu dentro de um carro blindado, porque aconteceu algo dentro do carro, estava tudo travado. E onde está a segurança desse povo? Onde foi a segurança disso? Neste mundo, a verdade é que nós não temos segurança alguma neste mundo. Não tem nada real e inabalável, a não ser a segurança
em Cristo Jesus. Essa segurança ela é real e inabalável. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Então, Hebreus 6, nós vamos aprender um pouco sobre essa segurança firmada na pedra firme, na rocha, que é pedra angular. Quando lemos então a carta aos Hebreus, vemos um norte colocado em toda a epístola, né? Nós estudamos cedo, né? Hebreus, e esse norte é mostrar aos leitores a superioridade de Cristo, o seu sacerdócio, o seu papel sacerdotal e a superioridade sobre todos os personagens da Bíblia, sobre todos os heróis da fé. Os heróis da fé, eles olhavam e observaram e seguiam a Jesus Cristo. Não temos um autor conhecido, mas o autor tinha muito conhecimento sobre o Antigo Testamento, e sobre os judeus, e sobre a história de Israel. O documento está repleto de citações de heróis da fé, personagens do Antigo Testamento, e visa demonstrar a superioridade de Cristo sobre todas as demais personalidades e instituições judaicas fundamentais. Sem lançar novamente o fundamento. Hebreus 6, de 1 a 8. E diz assim, né? Por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O autor quer dizer aqui que precisamos ter maturidade, né? Devemos então não apenas deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, mas se apegar a ela, seguir na perfeição e não lançando de novo o fundamento do arrependimento, né? Porque uma vez em Cristo, você já está em Cristo. Os seus ensinamentos, a sã doutrina, você deve seguir em perfeição, observando o autor e consumador da nossa fé. E assim nós estaremos completos em Cristo no porvir. A mudança de opinião que leva uma pessoa a desviar-se do caminho do pecado e da mentira, para ir ao caminho da santidade, da verdade, e somente através do Espírito Santo. Nós só temos mudança de rota quando entregamos as nossas vidas a Cristo, quando deixamos Ele dominar as nossas vidas, não somente sendo o Salvador, mas sim o Senhor das nossas vidas. Nós podemos fazer tudo, né? Doutrina de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nós podemos fazer tudo isso somente se Deus nos permitir. Sem Cristo, nada podemos
fazer. A fé em Deus te leva a tomar atitudes de renúncia. A fé em Deus te leva você a observar a palavra dele, ter esperança e segurança em Cristo Jesus. Sem Cristo, nada podemos fazer, e com ele nós podemos fazer coisas maravilhosas que o homem natural não pode compreender, acha loucura. Quem tem posto a mão no arado não pode voltar atrás. Uma vez salvo, sempre salvo em Cristo Jesus. É impossível apostatar-se da fé aquele que está em Cristo Jesus. É impossível aquele que está em Cristo se desviar do caminho. Porque se ele desviar do caminho, esse tal nunca foi dele. Aqueles, porém, que se apostatam da fé, nunca conheceram a verdade. Em João fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pilatos perguntou a Cristo o que é a verdade. E a verdade estava em sua frente, Jesus Cristo. Vamos destacar aqui 7 afirmações que deixam bem claro que Cristo é a nossa segurança. Ela é a nossa segurança, ela é real, não tem nada de mito, nem fábulas. Cristo Jesus é a realidade dos fatos. É a certeza de vida eterna está nele, em Cristo. Jesus é a ligação entre nós e o nosso Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Essa parte aqui, deixa eu voltar uma aqui. Sem lançar novamente o fundamento, o autor explica neste trecho da epístola alguns pontos. Maturidade cristã, e o seguimento contínuo em Cristo. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, você leva 3 nomes. O seu, você leva o da igreja e principalmente o de Cristo Jesus em sua vida. A maturidade cristã leva-nos a observar a palavra de Deus e a aplicar em nossas vidas para que cresçamos em sabedoria, em entendimento na sã doutrina. Nos leva a um seguimento contínuo em Cristo rumo à perfeição. Nele estamos completos e estaremos completos no porvir. Sem Cristo, nada podemos fazer. Com Ele, fazemos a obra do Senhor, Hebreus 6:3 diz: assim faremos, se Deus o permitir. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Quem coloca o seu coração, a sua mente, a sua vida, o seu coração em Cristo, não pode voltar e olhar para trás. Lembram da mulher de Ló? Os anjos falaram: saiam, não olhem para trás, sigam o caminho, não olhem o que vai ser feito em Sodoma e Gomorra. Mas o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás e o que aconteceu com ela? Se transformou em uma estátua de sal, perdida para sempre. O seu coração, o coração dessa mulher, estava em Sodoma e em Gomorra. O coração dela foi destruído por causa da desobediência. Uma vez salvo em Cristo, sempre salvo nele. Vamos destacar então 7 afirmações que deixam bem claro ao nosso favor em que Cristo é a nossa segurança real, fiel, sincera e verdadeira. Amém? Primeiro ponto, uma firme convicção, verso 9. Amados, mesmo falando dessa forma,
estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas da própria salvação. Aqui na versão NVI, né? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Embora o autor escreve com carinho, né, de forma, né, carinhosa aos leitores, né? Mas de vocês, ó amados, ele começa assim, tratando os seus de amados, né? Esperamos o quê? Coisas melhores. No Senhor podemos esperar todas as coisas melhores. Ele tem as melhores coisas para nós. O autor aqui tenha dado a entender que alguns de seus leitores talvez ainda não fossem salvos, né? Ele sente confiança de que Deus estava operando sobre eles, né? Os cristãos não caem, né, para a perdição, né? Eles não apostatam, né? Os cristãos, eles não apostatam, porque quem apostata é aquele que nunca foi fiel, nunca foi cristão, nunca foi de Deus. São amados a quem pertencem à salvação, que não pode ser perdida. A salvação não se perde. Deus, ele te dá de bom grado. O autor trata aqui com carinho seus leitores, né? Ele tem convicção de coisas melhores que há de vir em relação à salvação. Pensa quantas coisas Deus fez sobre as nossas vidas. Eu lembro quando eu fiz a inscrição para a licenciatura plena em matemática em 2004, final do ano. Eu não sabia com que pagar, tá? Mas eu fiz lá a minha inscrição, não sabia com que pagar, com que dinheiro que eu ia pagar a mensalidade, mas que Deus ia me ajudar, né? E Ele me ajudou, né? Fiz 3 anos, né, licenciatura em matemática. Deus, Ele vai ajudando, ajustando as coisas para as nossas vidas, né? Ele vai trabalhando na nossa vida, né? Trabalha sobre a saúde da minha mãe, né, que por tantos anos escondeu o problema no rim, né? E aí o médico falou: Deus está te cuidando, né? Amém? Deus, Ele cuida das nossas vidas. Quantas bênçãos recebidas nós temos dele, os milagres que podem acontecer, né? Não é aqueles milagres que um pastor chega aqui, começa a falar em línguas, não é isso. Mas Deus, Ele faz milagres nas nossas vidas, né? Coisas que os médicos olham e falam: é impossível que isso seja curado, né? São tantas coisas que a gente ganha de Deus, não é verdade? Mas a segurança melhor e maior é a segurança em Cristo Jesus. A salvação é o presente maravilhoso que Ele pode dar a cada um, a cada homem, a cada mulher. Amém? No verso 10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Ora, se nós temos as bênçãos de Deus, nós temos os deveres também de fazer a boa obra do Senhor, o trabalho, né? Não ficar apenas sentado, esperando que caiam as bênçãos do Senhor, mas sim estar trabalhando na obra do Senhor, independente do que for, voluntariamente e de bom grado, espontaneamente servindo ao Senhor, sem querer nada em troca. Assim fez o nosso Senhor Jesus. Estava na sua zona de conforto,
no céu, no reino celestial, mas ele esvaziou-se a si mesmo para nos salvar. Deus não é injusto. Temos aqui vidas transformadas que estão sendo lapidadas dia após dia. Eu estou sendo lapidado, você está sendo lapidado para brilharmos como diamantes, né? O que traz a evidência dos fatos é o trabalho, as obras condicionadas em amor, um amor operante na igreja. Todos nós nos importamos uns com os outros, em amor. Esse importar com uns aos outros é auxiliar, seja com uma palavra, seja com uma ajuda, seja como uma oração. Não estou falando financeiramente, mas sim qualquer ato de ajuda, uma oração, né? Você orar pelo seu irmão é um trabalho, e você está orando e você está edificando uns aos outros. Fomos regenerados, tirados da lama do pecado e limpados pelo sangue do Cordeiro e puros em Cristo, para vivermos uma vida em santidade, para servir ao Senhor, para servir ao Senhor e para servir aos santos, que é cada membro fazendo a sua função na igreja. O trabalho e o amor respondem ao serviço dos amados. Eles são uma evidência. Uma vida em Cristo é uma vida regenerada, é uma vida que demonstra amor, que é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 6. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem feito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém. Mateus 25, 40. Mateus 25, 40. Diz assim: o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que você faz para o seu irmão, você está fazendo para Jesus Cristo. Mas você não vai lá no céu falar isso, porque quem fala isso é aqui, fariseu, aquele que faz para parecer, né? Aquele que quer se aparecer. Ele vai falar assim: mas eu não me lembro de ter ajudado, mas você ajudou. Então Deus não é injusto, Ele sabe que você ajudou. E Ele vai falar: mas eu não lembro, Senhor, de ter ajudado esse irmão, mas você ajudou. E você ajudou a ele, você ajudou a mim também. E para aquelas pessoas: em seu nome eu falei isso, em seu nome eu falei aquilo, mas eles não tinha aquela segurança. Eles só falavam de Jesus da boca para fora, não viviam uma vida santa, não viviam uma vida em santidade. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. É isso que ele vai falar para aquele que não está em Cristo Jesus. Provérbios 19, 17. Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. O autor diz que Deus não é injusto, Ele está vendo todas as coisas. Ele não esquece do seu trabalho em relação a Ele e à igreja.
O Senhor Deus, Ele vê todas as nossas obras. As boas obras, elas não salvam. Quem salvam é Cristo Jesus. Quem salva é Jesus Cristo. Lá em Tiago, fala das boas obras. As boas obras, elas, naturalmente, ela está com o cristão. A fé, o amor, as boas obras, ela já está com o cristão. É um complemento que vai identificar uma vida cristã. Terceiro ponto. É necessária uma investigação. Como uma lupa deve se observar cada palavra. Como uma lupa nós devemos aqui observar cada texto, cada contexto das Escrituras Sagradas. E aplicar para as nossas vidas, para os dias de hoje. Porque a palavra de Deus é o jornal do ontem, é o jornal do hoje e é o jornal do amanhã. Ela se atualiza dia a dia. Mas desejamos, Hebreus 6,11 fala assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Seja diligente, seja cuidadoso ao observar as Escrituras, porque nas Escrituras as pessoas se apostatam da fé, colocam sobre um texto uma crença que não é verdade e fazem uma nova doutrina. A doutrina, ela é Jesus Cristo, é a nossa sã doutrina. Ela é completa de Gênesis a Apocalipse. A salvação, ela deve ser desenvolvida com temor e tremor no Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 2. Filipenses 2:2 diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nós somos uma igreja que nós devemos ter a mesma alegria em Cristo Jesus, que a alegria transborde a vida de cada um, e nós transbordamos de felicidade em Cristo Jesus. Essa paz, que a gente pode dormir sossegado, que amanhã é um novo dia, mesmo que não for na terra, mas no céu você vai estar em Cristo Jesus. É uma segurança plena, convicta, tendo o mesmo modo de pensar, a mesma mente de Cristo Jesus, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não basta apenas ter uma energia, uma disposição carregada no início do trabalho, ela é contínua no serviço. Há pessoas que são salvas, E no início da conversão, ela quer fazer tudo, Ou então ela começa a tirar todas as coisas que tem dentro de casa, até a televisão. Não vou ver mais nada, E depois passa-se o tempo, ela perde aquela energia, aquela coisa. Mas nós devemos ser todo o tempo com energia em Cristo Jesus, como se fosse hoje a novidade de vida, como se fosse ontem a nossa salvação. Ela tem que ser novidade de vida dia após dia, com a energia 100% abastecida em Cristo Jesus. No começo, o Senhor te separa. Ele separa você lá do meio, do mundo. Você é meu escolhido. Aliás, Ele já te separa desde o ventre da sua mãe. Há um chamado para servi-lo. Cada um de nós temos um chamado. E aí o tempo passa, o tempo voa, e essa paixão, esse amor, ele esfria. Aliás, nós não temos paixão, nós temos amor.
porque o paixão é passageira. Não deve ser assim. Nós devemos estar com amor contínuo em Cristo Jesus e com os irmãos. Amém? Mesmo que o nosso amor não seja 100% aqui na terra, porque o nosso amor não é perfeito em Cristo, mas nós estamos caminhando rumo à perfeição. Precisamos ser obreiros aprovados, que não tenham com quem se envergonhar. Perseverantes no Senhor, com energia e disposição para servi-lo em um processo contínuo, quantitativo e qualitativo. Gálatas 6:9. Vamos voltar lá em Gálatas. O irmão voluntariamente leia bem forte. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Não cansemos de fazer o bem. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete delito, comete pecado. Desagrada ao Senhor. Ele sabe fazer o bem. Aí o apóstolo Paulo fala assim: quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso em fazer o bem, o mal já fiz. Porque a nossa natureza, ela é tendenciosa para o mal. Mas nós temos o Espírito Santo, que através da sua palavra, que você busca ele diariamente, você está em luta contínua contra o pecado. Nosso maior inimigo, né? Uma vez, um pastor da igreja tentou fazer uma mensagem, né, e falar. Ele pôs uma caixa de sapato na frente e falou assim: olha dentro dessa caixa de sapato, olha bem para dentro dessa caixa de sapato, e essa caixa de sapato tem lá o seu maior inimigo. E ela estava aberta, estampada. Aí chegou um, olhou e se assustou, né? Chegou outro, olhou, se assustou. O que tinha dentro dessa caixa de sapato? Um espelho. O nosso maior inimigo é nós mesmos. Sou eu, meu maior inimigo. Você é o seu maior inimigo. Quando você faz as suas vontades e não busca os conselhos de Deus. Quando você faz as suas vontades e não busca os conselhos de Deus. Lembra de Davi? Ele não foi para a guerra. Ele ficou contemplando o reino, contemplando a sua glória, e esqueceu de Deus por um tempo. Ele, na sacada do seu palácio, olhou, viu uma mulher que não era dele, que era do seu fiel escudeiro. E ele cobiçou aquela mulher que não era dele, e ele cometeu 2 pecados: o pecado da prostituição e o pecado do assassinato, porque ele tentou cobrir o que ele fez. Ele não lembrou-se de Deus, ele lembrou-se dele mesmo. Ele foi o seu maior inimigo. E aí teve todas aquelas consequências que você lendo lá, Reis, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Samuel, 2 Samuel, né? Você vai ver as consequências que o Davi teve. E ele era o quê? O homem segundo o coração de Deus. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Imperfeito, como nós. Nós precisamos ter diligência, atenção, senão cometemos pecado, cometemos gafes, como o rei Davi cometeu. Como qualquer um outro que comete pecado. Se não observarmos a palavra, né, como o jovem purificará a palavra, o seu coração, observando a sua palavra, a palavra do Senhor. Nós devemos ter
plena certeza da esperança em Cristo Jesus. 2 Pedro 1:10. Vamos lá, 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem assim, dessa forma, jamais tropeçarão. Amém. Se nós empenharmos na doutrina, na sua palavra, nós fomos chamados para isso, fomos escolhidos, somos eleitos em Cristo. Se nós agirem dessa forma, nós jamais vamos tropeçar no caminho. Então, devemos ter uma necessária investigação na nossa vida diariamente, ter um cuidado necessário para vivermos uma vida cristã saudável. Quarto ponto, imitação importante. O apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Nós, como cristãos, devemos observar os heróis da fé, aqueles que por meio da fé, da paciência, recebem a herança prometida. Em quem você se inspira? Os heróis da fé se inspiraram na integridade em Cristo, né? A integridade de Cristo, tá? Aqui falta uma palavra aqui na hora de digitar, mas é integridade de Cristo, que Ele é a própria integridade. Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Novamente ele está falando do cuidado. Não ser negligente, não ser desmazelado, né? Mas sim ter zelo da palavra, né? Nós, como cristãos, devemos então observar o que os heróis da fé fizeram, né? Lá no capítulo 11 de Hebreus, começa falando sobre a fé, e aí ele vai, ao decorrer do capítulo 11, falando dos personagens bíblicos, né? De cada um, de modo que vocês não tornem negligência, né? Falta de cuidado, atenção, desleixo, desmazelo, irreverente, você vai cair, você vai pecar contra o Senhor. E o autor ele continua: imitem quem? A Cristo, a Jesus. Depois os outros que, como Cristo amou ao Senhor e se tornou amigo de Deus, como foi o caso de Abraão. Abraão, ele é um dos exemplos que nós devemos seguir. Ele seguiu a Jesus Cristo. A realidade celestial só poderá ser completada por aqueles que pela fé creram no Senhor Jesus, creram em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, que renunciaram a este mundo e aos prazeres da carne, os prazeres deste mundo, os prazeres que o mundo oferece, que o Deus deste século oferece. Tudo ilusão, é tudo ilusão, tudo vaidade e aflição de espírito, como disse Salomão. E Salomão, no início, ele quis servir ao Senhor, mas as várias mulheres dele e várias riquezas que ele teve depois que a sabedoria que ele pediu ao Senhor, e aí ele teve riquezas, acabou se desviando e se deturpando da verdade. E quando ele fez Eclesiastes, que ele já viveu toda aquela vida, que passou tudo aquilo, provavelmente ele já era um idoso quando ele fez Eclesiastes,
ele viu que era tudo vaidade e aflição de espírito. Tudo vaidade, nada mais do que uma vaidade. Nós devemos então imitar ao nosso Senhor e caminhar rumo à cidade celestial. Leia o livro O Peregrino, né? É um livro maravilhoso, né? É Daniel, eu não lembro do autor. Não lembro. John Bunyan, isso. John Bunyan. Isso. Lê esse livro. Esse livro é maravilhoso. Nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos rumo à cidade celestial. Nós temos promessa segura. Hebreus capítulo 6, do verso 13 ao 17, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior que por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Abraão exemplifica todo o conceito de esperança. Abraão é um homem esperançoso, foi um homem esperançoso em Cristo. Desde a promessa de um filho, até mesmo na hora que Deus falou, sacrifique o seu filho, ele foi lá e ele ia sacrificar o seu filho, mas no momento exato que ele ia matar o seu filho, o que aconteceu? Basta, eu sei que você é fiel e não me negou o seu filho, o seu único filho. Isso é um exemplo do que ia vir à frente, que Deus, ele não negou o seu único filho por nós, Jesus Cristo. Romanos 4,18. Romanos 4,18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Eu acredito que ele teve lutas, pessoas falando, você não vai ter filho não. Quantos anos já se passou? Tenho certeza que ele ficou lá uns 80, 90 anos ouvindo isso, do próprio pai, ou dos irmãos, da própria família. E aí Deus pediu para ele sair, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei onde você deve caminhar. E ele fez, ele saiu, ele ouviu o chamado e obedeceu. E ele foi, então, imputado como o maior, o pai da fé, o amigo de Deus. E tornando-se, então, pai de muitas nações. Tudo que eu falei aqui é especulação, não é uma hipótese. A gente não sabe o que aconteceu lá atrás. Já vamos, como alguma emissora de televisão tenta fazer as novelas bíblicas, então ela pega um monte de coisas para tentar direcionar os telespectadores para usar isso. Mas o que está na Bíblia, isso é para nós estudarmos. O que Deus revelou para nós, é para nós estudarmos. Amém?
Quando se esgotou todas as possibilidades de esperança, à luz dos homens, Abraão, à luz do Senhor, fez o seu depósito de confiança nele. À luz dos homens não tem esperança, mas à luz de Deus há esperança. E Abraão estava à luz do Senhor. Lendo a história de Abraão em Gênesis, vemos que ele tinha maturidade em esperar. Ele tinha paciência, o fruto do Espírito. Ainda que contra a esperança dos outros, contra os homens, contra a sua vontade, porque ele fez a vontade de Deus, quando ele foi e levou o seu filho para ser sacrificado. Ele fez a vontade de Deus. Ele suportou com paciência, pois é assim que alguém recebe o presente divino. Suportar com paciência. Deus trabalha a nossa fé. Ele faz ao seu tempo. No tempo certo Ele te concede as coisas. Se Ele não quer te conceder, é porque Ele não quer te conceder realmente. Quem espera em Cristo, recebe-a de bom grado. Sexto ponto. As coisas são imutáveis, ou seja, não muda. Hebreus capítulo 6, a primeira parte do verso 18. Para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Deus não contradiz a sua palavra. Ele não pode mentir. Quem mente é o diabo. Ele é o pai da mentira. A promessa de Deus, que por si só é totalmente fidedigna. E o segundo, o juramento de Deus que confirma essa promessa. A promessa de Deus, ela é totalmente fiel e digna, aceitável. E o juramento de Deus que confirma essa promessa. Deus não muda, Ele nunca mudou e nunca mudará. Nós mudamos. Às vezes nós mudamos certas coisas de pensamento, que nós pensávamos ali há 10, 15 anos atrás, hoje a gente pensa de outra forma. Mas tenha cuidado em não seguir o padrão deste mundo. Porque o que o mundo quer é que você mude por completo e fique imundo. Se nós estamos firmados na sã doutrina, nós não vamos mudar a nossa mente. O mundo vai. Daqui 50 anos eu não sei se Jesus não vem daqui 50 anos, porque eu acredito que 50 anos não vai ter, mas olha, tantos pensamentos, tantas bizarrices que tem, que está saindo por aí, de filosofias, de coisas que a gente nunca pensou que ia acontecer, está acontecendo. Devemos estar sempre alerta, como a sentinela, estar sempre alerta. Onde Deus coloca o ponto final, não tente colocar reticências e continuar, porque aí mora o perigo. Onde Deus colocou o ponto final na frase, deixa quieto, porque Deus colocou esse ponto final. Já era, é o conceito dele, ele não muda. Mas há pessoas que tentam colocar reticências, e você sabe onde vai parar. Quem coloca as coisas nas Escrituras não tem parte nele. E quem tira também não tem parte nele. Está lá em Apocalipse 22. A segurança da salvação não está alicerçada, nem baseada no que somos, ou no que fazemos, ou tentamos fazer. A nossa segurança está alicerçada em Cristo Jesus. Ele chancelou a sua promessa
com juramento. A sua promessa ligada ao juramento foi chancelada por Deus Pai em Cristo Jesus. Amém? E o último ponto, irmãos, 3 quadros, né? Está lá em Hebreus capítulo 6, verso 18, na parte B do versículo, e 20, até 20. Tenhamos a firme consolação. O Senhor é o nosso consolo, o nosso refúgio seguro. Nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Para reforçar e firmar de uma vez por todas a nossa convicção, são apresentadas 3 quadros. A primeira, a esperança, no verso 18, né? Esperança proposta. Essa esperança, ela é viva em nossa mente e no nosso coração. Se você está aqui hoje, é para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Se você está aqui hoje, é porque você tem fé em Cristo. Não teria razão nenhuma de você estar aqui no domingo à noite. Você poderia muito bem lá estar assistindo Fantástico, né? Ou então a Patrícia, ou então qualquer outra coisa, um jogo de futebol que passa às 8 horas da noite, né? Se você não tem fé, você pode ir lá assistir. Mas nós temos a fé e a esperança em Cristo. E nós vamos, então, renunciar. Essa esperança, ela é viva em nossa mente, no nosso coração. Quem está em Cristo, então, vê essa esperança. Porque a esperança neste mundo, miserável. Acabou. O mundo tem um limite. Mas nós estamos ilimitados em Cristo Jesus. Nele há vida após a morte que sucede, não há fim. A esperança de vida eterna em Cristo por meio da fé. Segundo ponto, está no verso 19, a qual temos como âncora da alma. Quem é a nossa âncora da alma? Jesus Cristo. Âncora, né? O símbolo do Corinthians tem uma âncora, né? A gente começa a zoar, né? Aquela âncora funda, né? Né? Mas a âncora, ela é uma peça de ferro que retém o navio segurando de fortes tempestades. Você sabia disso? Né? A âncora é uma peça fundamental para fortes tempestades. Segura você de uma onda gigantesca. Ou seja, quem está seguro em Cristo, as doutrinas falsificadas jamais te abalará. Jamais você vai cair, porque você está alicerçado na pedra angular, em Cristo Jesus. Ele é o nosso âncora da alma. O âncora simboliza o último refúgio, a esperança na tempestade. É jogada a âncora para ir lá para o fundo do oceano, né, para firmar ali, e então o navio ele fica protegido ali de fortes ondas. Símbolo de segurança e estabilidade, né? Como um serviço público, né? Estável. Jamais vai sair de lá, só se você fazer algo que não pode, né? Que não deve fazer, né? Terceiro ponto, Jesus é o nosso precursor, né? Precursor divino, aquele que prepara o caminho. Ele já preparou morada para nós, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, né?
E também é o que deu origem a todas as coisas, né? Porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Dele, né? Por ele e para ele. Né? Com essas palavras, o autor de Hebreus estava exortando os cristãos a olharem para o Senhor Jesus como esperança, como âncora e como precursor divino. São os 3 quadros aqui com eloquência que apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Olhar fitos os olhos nele e embarcar de volta para o judaísmo. Ou seja, Hebreus foi escrito para os judeus, para eles voltarem para o judaísmo, mas de uma forma correta. Não esperar o Messias que há de vir, mas é o Messias que veio, que eles colocaram na cruz. O Messias certo, o Messias que eles rejeitaram. E vale para nós também como igreja. O Senhor Jesus, o Messias que foi rejeitado e morto na cruz, mas no 3º dia ressuscitou. E Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que vive para todo o sempre. Ele é a nossa âncora da alma, aquele que segura a sua alma para a vida, e não para a morte, mas para uma vida eterna e verdadeira em Cristo Jesus. Amém? Os irmãos vê aí a âncora, né? Ele pega lá no fundo do oceano. Muito legal a imagem. E ele vai cravar em algum lugar lá para estabilizar o navio. Assim nós estamos estabilizados em Cristo Jesus. Nada pode arrebatar da mão dele. Né? Nós estamos seguros em Cristo e seguros em Deus. Então Cristo está aqui e a mão de Deus está aqui em cima. E nós aqui dentro da mão firme, né? E poderosa do nosso Senhor. Nada poderá arrebatar da mão poderosa de Deus. Augusto Nicodemos, né? Um famoso pregador da palavra de Deus, faz a seguinte aplicação para os seus leitores: não voltem atrás, não abandonem Jesus por causa das perseguições, porque no tempo de Deus ele cumprirá as promessas como fez a Abraão. Mantenham-se inabaláveis em Cristo. Se a âncora do navio desce até o fundo do oceano, a âncora do cristão sobe até o verdadeiro santuário celestial, onde se fixa no próprio Deus. Nós estamos alicerçados em Cristo Jesus. Nós temos o selo que é o Espírito Santo de Deus, e o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Então a âncora está ligada nos céus. E quando Jesus voltar, essa âncora vai nos puxar para lá. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. No verso 20, então vamos terminar lendo o 20, diz: onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacrifício vivo e eficaz. Nós não podemos fazer sacrifício nenhum. Jesus fez por nós. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por tão grande salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, que é o nosso âncora da alma, aquele em que nós estamos seguros para todo sempre. Amém. Amém? Ótimo. Muito obrigado.